Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo a Igreja Batista do Conforto, porque vocês são uma igreja que amam missões, que se dedicam a missões. Uma igreja que não só investe em missões, que ora por missões, mas que também coloca a mão na massa por missões. Pastor Alisson esteve lá, o irmão Cláudio, o Rômulo, a Rebeca, uma galera lá da IB do Conforto, agitando a Casa Viver lá em Costa Barro, Chapadão. E eu tenho vindo de lá para cá e percebi que é longe. Mas essa galera chegou lá feliz, sorridente, alegre e fez toda a diferença lá no projeto. Então, Igreja Batista do Conforto, eu quero agradecer vocês, porque hoje eu chego aqui pela primeira vez, mas já me sinto tão amada, tão em casa. De verdade. Há um ano atrás, eu conheci os irmãos através da sala de oração e fui muito abençoada naquela noite também pela vida de vocês. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela Igreja Batista do Conforto ser uma igreja que ama missões. Como o pastor já disse, eu me chamo Ana Beatriz, tenho 20 anos com cara de 15, mas eu juro para vocês que sou uma bênção. Quando eu tiver uns 40, eu vou estar igual a irmã Kênia, que não parece, né, irmã? E sou missionária atualmente na Casa Viver em Costa Barro e Chapadão. Alguém aqui conhece o Costa Barro e Chapadão? Além da galera que foi. Mas alguém? É bonito lá? Lindo, né? Lugar para passar férias. Meus irmãos, naquele lugar, numa comunidade muito carente, o Senhor tem feito maravilhas. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco das coisas que o Senhor tem feito naquele lugar. Antes, eu queria que nós repetíssemos juntos o nosso tema da campanha, que é só Jesus Cristo. Agora vamos falar junto? Só Jesus Cristo salva. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Os slides estão aí? Show. Pode colocar no primeiro, então, para mim, por favor. Vou abrir aqui no meu celular também. Meus irmãos, quero começar contando para vocês um pouquinho da minha história. Como que eu fui parar, minha irmã, nessa loucura chamada campo missionário. Eu fui chamada quando eu tinha 12 anos de idade. Eu cresci num lar cristão, minha família me ensinou o evangelho desde muito nova. E quando criança eu já estava em viagens missionárias, já estava em evangelismo de rua. Enfim, onde eu estava, minha família estava evangelizando de alguma forma. Mas, filho de peixe é peixinho. Filho de crente tem que se converter, não é verdade? E com 12 anos eu tive meu primeiro encontro com Deus. Eu já sabia de tudo que a Bíblia dizia, de có e salteado. Eu era aquela criança que respondia todas as perguntas na EBD. Mas eu era só convencida do que Deus podia fazer na minha vida, porque aquilo de fato não transformava nada. Eu continuava agindo da mesma forma. Quando eu estava dentro da igreja era uma coisa, na minha escola era outra, na frente dos meus pais era uma coisa, na escola era outra. Porque eu só fazia porque eles me ensinaram a fazer. E não porque eu entendia e via sentido naquilo. Mas ali com 12 anos, logo muito cedo, o Senhor me encontrou. E aí eu tive minha primeira experiência com Deus. E foi quando eu entendi que eu precisava de fato conhecer ao Senhor Jesus. E quanto mais a gente conhece sobre Deus, fica impossível que a gente não compartilhe sobre o amor de Deus. Então ali com 12 para 13 anos, eu entendi o meu chamado num evento de missões nacionais, acampamento de promotores de missões, que era um evento que meus pais me levavam todo ano. E o Senhor me chamou para vir para o Radical. Só que eu tinha 13 anos, você acha que minha mãe ia deixar? Aí eu cheguei para ela e falei assim, mãe, pai, tem uma coisa para contar para vocês. Aí eles, oi, Bia, pode falar. Isso no carro, a gente voltando, indo embora. Eu vou para o campo missionário. Aí ele falou assim, minha filha, agora você tem que orar, né? Ora mais um pouquinho, espera mais um pouco. Falei assim, mãe, mas não tem como a gente ir agora? Não tem como ir hoje? Ela, não, tem que orar mais. E aí passaram-se os anos. Na minha escola, Deus me deu um ministério com célula e culto de adolescentes logo depois disso. E eu vi no meu colégio muitas pessoas sendo alcançadas, não porque eu sou boa, alguma coisa assim, mas para a glória de Deus, de verdade. Então, se tem alguém aqui me escutando que ainda está no colégio, que ainda está na escola ou na faculdade, não sei qual é o seu contexto hoje, mas dá para fazer a diferença onde nós estamos.
Jesus nos chama para ser luz aonde nós estamos, para pregar o Evangelho. Talvez vocês não estejam comigo lá no Chapadão, mas na sua rua, para o seu vizinho, no seu trabalho. É lá onde Jesus quer que você faça a diferença e viva como Ele viveu. Ali no meu colégio, eu vi muitas coisas acontecendo, de professores a diretores, aos tios da faxina, indo à célula, indo ao culto, se convertendo, voltando para Jesus. Pessoas que estavam passando pela depressão, sendo curadas. Eu vi pessoas eu tinha um amigo que no começo do ano, minha irmã, ele era ateu. Na metade do ano ele era agnóstico. No final do ano ele estava convertido. Não foi processo, assim. Glória a Deus, até hoje ele está na igreja, é o Caio. Então, assim, meus irmãos, eu vi muita coisa acontecendo no meu colégio. Quando fiz 17 anos, eu passei para a faculdade estadual, o UERJ, primeira fase. E aí começou uma grande questão no meu coração. Era o meu curso dos sonhos, psicologia. Vou para a faculdade, vou para o campo missionário. E aí eu parava qualquer pastor e qualquer missionário que tinha do meu lado. Parava um pastor do meu lado e perguntava, e aí? Irmão Salomão, não importava quem fosse, o que você acha do campo missionário? Aí a pessoa falava assim, não, eu acho que você está muito nova. Aí eu falava assim, não estou não, porque se Deus me chamou agora. Eu queria ouvir uma coisa diferente. Mas toda vez, pastor Alisson, que alguém me dizia algo diferente, eu debatia com a pessoa, não é isso não. E eu perguntava para todo mundo, mas eu já sabia o que Deus queria. E ali ele me disse, olha, eu não estou te pedindo sua faculdade agora. Estou te pedindo que você se entregue integralmente. E o resto eu vou prover. Dito e feito, meus irmãos, fui para o campo missionário. Cheguei ali para o meu pai, para minha mãe. Outra vez, agora com 17 anos, disse, mãe, pai, eu vou para o campo missionário. E aí foi um chororô lá em casa, todo mundo chorando. E eles disseram assim para mim, filha, se Deus te disse sim, quem somos nós para te dizer ao contrário? Como é importante que a família apoie o chamado missionário. Eu não estaria aqui hoje se a minha família não apoiasse o meu chamado missionário, se a minha igreja não apoiasse o meu chamado missionário. E eles me deixaram ali no campo missionário, foi um momento assim de despedida mesmo. Opa, cuida daí. De muito choro. E eu lembro que meu pai e minha mãe se abraçaram e falaram, esse é exatamente o tempo de Deus. E ele chorando muito e dizendo, esse é exatamente o tempo de Deus. E eu lembro que eu vendo aquela cena dos dois se abraçando, eu comecei a chorar muito também. Porque eu tive consolidação através da vida dos meus pais. Meus irmãos, estou há 2 anos no campo missionário. Estou com 20 anos já. Cheguei com 17 para 18, no início de uma loucura que foi a pandemia. Era para eu vir em março, cheguei no campo missionário no dia 1º de junho. A turma começou no dia 9 de abril. Grava essa data, sabe por quê? Que é o meu aniversário. A turma começou no dia 9 de abril, que foi o meu aniversário. Fazem 2 anos que eu tenho vivido das coisas mais loucas e melhores da minha vida, ao lado do Espírito Santo do Senhor, no campo missionário. Meus irmãos, grandes coisas tem feito o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito lá em Costa Barro, Chapadão. Aquele lugar lindo, lá é lindo, meus irmãos, é lindo. No meio daquele contexto de comunidade, onde é tudo meio cinzento, Deus colocou uma casa amarela bonita chamada Casa Viver. E eu vou contar para vocês o que está acontecendo lá na Casa Viver. Pode passar, por favor, próximos slides. Antes de entrar na Casa Viver, eu quero só fazer uma prestação de conta com os irmãos. Eu não sei, o Sanderson fez isso semana passada? Não? Então, posso fazer hoje, só para não ficar repetitivo. Nós atualmente somos no campo 992 missionários. Nós somos 552 radicais. Nós temos 56 novos projetos de revitalização de igrejas. Somos 13 novas igrejas organizadas e fizemos no último ano 657 batismos. E fomos mais de 12 mil crianças alcançadas pelo projeto de plantação de igreja. Pode passar. Nós tivemos no ano passado 137 pessoas reinseridas através da Cristolândia, o projeto que o Sanderson falou com vocês na semana passada. Nós distribuímos mais de 1 milhão de refeições através da Cristolândia e já somos mais de 164, porque já chegaram mais 3 novas famílias nesse último mês lá na Vila Minha Pátria. É um projeto lindo, meus irmãos. Eu ainda não tive a oportunidade de estar lá, porque é em São Paulo,
Mas eu estou pensando já em dedicar um tempo das minhas... Missionário é assim, né? Fica missionário, tira férias, vai para onde? Para o campo missionário. Então, eu já estou pensando em dedicar um tempo das minhas férias para estar lá na Vila Minha Pátria, que é um projeto sensacional, que tem sido resposta para essa galera que vem de tão longe, lá da guerra do Talibã. As crianças chegam muito traumatizadas ao Brasil. Eu estava conversando com uma missionária de lá, a Jennifer, e ela me contou que uma das crianças foi matriculada na escola, irmã Kênia. E quando soou a sirene para o alarme, a criança se escondeu debaixo da mesa, pensando que era alarme de guerra, de bomba. Então, para vocês terem noção de como está a mente dessas crianças, tem famílias que conseguiram levar os filhos mais novos, mas os filhos adolescentes ficaram. E aí estão na guerra para conseguir trazer eles de lá para cá. Então, é um contexto muito triste, que nós precisamos orar muito pelos missionários que estão lá, que tem que aprender a falar Dari. Eu nunca tinha ouvido esse idioma, Dari. Mas aí uma das crianças me ensinou a falar muito obrigado, que é Bissiô Tachacô. Aí ela parou assim e me ensinou, Bissiô Tachacô. Aí eu fiquei falando com ela em inglês, porque mais ou menos meu inglês também não é aquelas coisas. Mas nós precisamos orar por esse projeto. É um projeto lindo da Junta de Missões Nacionais e que está sendo um grande desafio para a gente esse ano. Até galinha a Junta de Missões Nacionais está pedindo, é mole? Mas é para a glória de Deus. Nós fomos 39 mil pessoas, mais 39 mil pessoas alcançadas pelo Novo Sorriso, que fica lá no Amazonas. E 11 mil crianças, mais de 11 mil crianças alcançadas pelo programa Viver, que é o programa que a gente vai falar agora. Pode passar. Olha que lugar bonito, meus irmãos. É bonito ver assim, mas é bonito demais ainda ver pessoalmente. Então, eu te convido a estar lá comigo. Não é verdade, pastor? Não é verdade, irmão? Não é verdade, Salomão? É verdade. Então, tem mais de uma testemunha. Vocês podem ir lá, que é muito bonito esse lugar. É a Casa Viver. Nós estamos ali no Chapadão. E nós temos como visão a prevenção. Nós queremos prevenir, para que as nossas crianças não precisem futuramente de uma Cristolândia. 85% dos acolhidos das Cristolândias hoje já estiveram dentro de uma igreja. Tem noção disso? 85% das pessoas que nós tratamos com o uso de droga nas Cristolândias já passaram pelos nossos templos. Meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja não pode perder essa guerra. Nós precisamos chegar primeiro. E se nós chegarmos primeiro com o Evangelho de Jesus ao coração dessas crianças, nós vamos ganhar. Porque quem chega primeiro, ganha. Com o Evangelho de Jesus. E nós temos mostrado a essas crianças o caminho, a verdade e a vida. Pode passar. Essa é a nossa equipe missionária, coisa linda. Quero contar algo para vocês. Vocês estão vendo meu cabelo aqui, mais ou menos arrumado hoje, no culto, bonitinho. Mas se vocês me encontrarem 5 da tarde no projeto, meus irmãos, é cabelo pro alto, é sem sapato às vezes, é correndo para lá e criança para cá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos 8 missionários para 209 crianças. Fala glória a Deus. E misericórdia. E misericórdia também. 209 crianças para 8 missionários. Deus sustenta, Deus renova, mas nós precisamos de pessoas. Então, se Deus tem te chamado, se Deus tem colocado o campo missionário no seu coração, não deixe de obedecer à ordem do Senhor. Como vocacionada, posso te dizer algo. Quando você é vocacionado, você só tem 2 opções. Ou você vai obedecer, ou você vai viver uma vida inteira de frustração por não ter feito aquilo que Deus te chamou para fazer. É claro que existe graça de Deus, é claro que Ele traça novos caminhos para a gente, mas sempre vai existir no seu coração a ausência por não ter obedecido à voz do Senhor. Então, se Deus tem te chamado a obedecer hoje, não deixe para amanhã a obediência que Ele está te pedindo hoje. Meus irmãos, pode passar. Lá na Casa Viver, nós temos diversas ações e todas elas são geridas por uma palavra: intencionalidade. Diga comigo, intencionalidade. Porque tudo que nós fazemos
tem a intenção de levar Jesus Cristo ao coração. Nós temos futebol, reforço escolar, música e balé, irmã Kênia. Tá vendo ali a Letícia segurando... Pode... Ixi, aqui tá em um... Ah, ali. Tá vendo ali a Letícia segurando o violino? Agora nós temos... Rômulo, agora a gente tem violino na Casa Viver também, Rômulo. Tem violino, tem flauta. Os Sons da Missão também chegou à Casa Viver. E nossas crianças estão aprendendo musicalização, sendo ensinadas que existem novas perspectivas de vida. Elas constantemente, na rua de sua casa, na sua esquina, indo para a escola, brincando na praça, têm acesso a drogas, armas, dentre muitas outras coisas muito tristes. E elas crescem achando que isso é normal, achando que esse é o caminho. A única forma de você aparecer ou ter alguma coisa diferente dos demais é entrando por esse caminho. Mas aí Deus coloca a Casa Viver ali, para ensinar para as crianças que o caminho é Jesus. E que Jesus nos apresenta novas perspectivas de vida. Que as minhas mãos não foram feitas para pegarem armas ou para usar drogas, mas para glorificar a Deus. Meus irmãos, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar em um ministério infantil ou de participar de uma EBF, trabalhando assim. Às vezes dá a impressão de que a criança não está entendendo nada que você está falando. Você está aqui, ó, e a Arca de Noé, e as crianças estão... Você fica assim, não está entendendo. Mas, meus irmãos, nossas crianças aprendem. Maria Sofia. Minha irmã, na Casa Viver, Deus me colocou para fazer umas coisas assim que eu não entendo. Mas me colocou, eu falei amém. Me chamou para dar aula de balé. Eu fiz balé quando eu era pequenininha. Eu não sou muito grande hoje, né? Mas quando eu era bem menor do que eu sou hoje, meus irmãos. Há muito tempo atrás. E fiz depois um pouco mais velha, mas assim, no máximo uns 3 anos e meio de balé ao longo de toda a minha vida. Quando eu cheguei no projeto, o pastor falou assim, Bia, você vai dar aula de balé. Eu falei assim, eu vou dar aula de balé? Ele falou assim, você vai dar aula de balé. Eu falei assim, amém, então, pastor, eu vou dar aula de balé. E desde então eu já fiz balé para poder aprender de novo. Eu desse tamanho lá com as crianças pequenininhas fazendo balé de novo para poder aprender a dar balé de novo. E Deus tem me usado ali para a glória dele, porque não é sobre nossas condições, não é sobre o que a gente tem, não é sobre capacidade, mas é sobre o Senhor da obra, que faz através de nós e apesar de nós. E ali naquela salinha de balé, eu tenho visto maravilhas do Senhor. Ele me chamou juntamente com a missionária Josi, que também está comigo lá no balé. E a Josi, eu e ela, assim, eu ainda fiz mais balé que a Josi. E ali nós duas nesse grande desafio. E o Senhor tem nos dado graça. Esses dias, a Maria Sofia, 5 anos de idade, bate aqui mais ou menos. Ela chegou para mim na sala de balé. E a gente estava para começar o alongamento. E falou assim, tia Bia, tá casada? Eu falei assim, não, ainda não, mas em nome de Jesus. E aí ela falou assim, tia Bia, bem que você podia casar com a tia Raíssa. Aí eu olhei assim e falei, mas Maria Sofia, a tia Raíssa é uma menina. Aí ela falou assim, tia, mas eu aprendi que não tem problema nenhum. Olha o termo que ela usou, uma criança de 5 anos. Eu aprendi que não tem problema nenhum. E aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu aprendi. E aí naquele momento ali nós não tivemos aula de balé. Eu sentei com elas, fiz uma sessão de maquiagem. E comecei a ministrar no coração delas que Deus não erra. E que Deus não errou ao fazer elas meninas. E que Deus fez meninos e meninas. E aí eu falei, Maria Sofia, Deus te fez? Ela, menina. Eu falei, Deus te fez? Ela, menina. E Deus errou, Maria Sofia? Não. Não, tia Bia, Deus não errou. Porque eu não sei o que o mundo está ensinando. Eu sei o que eu devo ensinar. O mundo está bombardeando nossas crianças, meus irmãos. O mundo está bombardeando as nossas crianças. Com muitas e muitas e muitas informações.
Nós temos crianças no projeto que têm 13, 12, 11 anos de idade, que já pensam em suicídio. Nós precisamos chegar como igreja. Nós precisamos chegar como igreja na vida das nossas crianças. O tempo de evangelismo para as crianças não é apenas um tempo para distraí-las enquanto os adultos estão no culto. É um tempo extremamente importante, porque eu me lembro das classinhas que eu participei. E provavelmente você se lembra também de algum momento quando você era criança e alguém te disse algo sobre Deus. Nós estamos marcando gerações, porque elas não são a igreja do futuro, e provavelmente você já ouviu isso. Elas são a igreja do agora, a igreja do presente. Nossos adolescentes são a igreja do presente, nossos jovens já são a igreja do presente, nós já somos a igreja do presente. E cabe a nós passar o bastão para a próxima geração. Cabe a nós, meus irmãos, deixar o legado do Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para isso. Se uma criança se converte, ela tem a vida inteira para trabalhar para Jesus. A vida inteira. Nós temos também ações que revelam a verdade para as nossas crianças. Pode passar. Ações de discipulado, Pega a Visão, pastor Alisson participou lá, a galera toda que participou, que foi lá do nosso Pega a Visão. Não foi, irmão Salomão? E por que a gente chama Pega a Visão? Meus irmãos, se eu falar assim, ó, culto para adolescentes, você acha que eles vão? A gente fala assim, pega a visão. Que visão? Vai lá que você vai pegar. Mas tem que ir lá. E aí eles vão no Pega a Visão, que é um culto completamente para os adolescentes, no estilo deles. E tem ping-pong antes do culto, tem altinha, tem tudo. E no final tem a ministração, tem o louvor. E tem sido um lugar onde Deus tem falado aos corações. Meus irmãos, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Tá no louvor. Ali o Gabriel. Gabriel, eu não sei se você já viu isso aqui na igreja, mas no Chapadão eu vi Rômulo tocar worship. Eu acho que foi o único lugar que eu vi que Rômulo deve ter tocado worship, mas foi lá no Chapadão, no culto dos adolescentes, o Pega a Visão. Meus irmãos, Deus age naquele lugar, e brincadeiras à parte, Deus tem salvado nossos adolescentes. Mais pra frente eu vou falar sobre o baile. E muitas vezes o baile é o único entretenimento que eles têm no final de semana. É a única saída, é a única coisa que eles têm para fazer. E quando eles têm algo diferente, novas oportunidades são apresentadas. E ali eles têm ido para o Pega a Visão, que é no sábado de manhã, no sábado à tarde. E têm sido alcançados pelo Senhor Jesus, para que a gente não encontre eles no evangelismo do baile à noite. E muitos adolescentes têm sido salvos, meus irmãos. A gente tem a Ellen, que tem 17 anos e se converteu. E levou mais uma, a Karen, que também se converteu. E eles vão levando mais um, e mais um, e mais um. E para a glória de Deus, aquela comunidade está sendo alcançada. Na última foto aqui, que as crianças estão orando, eu quero te dizer que essas crianças, elas não estão orando porque elas estão aceitando Jesus. Porque essas crianças aqui já aceitaram Jesus. Sabe por que elas estão orando nessa última foto? Para que seus familiares, seus tios, seus primos, seus vizinhos que ainda não conhecem Jesus sejam alcançados por Cristo. Esse foi o apelo dessa última foto. Se alguém aqui tem alguém na família que ainda não conhece Jesus, vem orar por ele. E quase todas as crianças que estavam no culto foram à frente. De 15 em 15 dias nós temos um culto só para crianças, um culto só para adolescentes. Nós atendemos no projeto crianças de 4 até 17 anos no contraturno escolar. Então, enquanto a criança está no colégio à noite, de tarde, ela vai de manhã. Quando ela está no colégio de manhã, ela vai para o projeto à tarde. E não só crianças, meus irmãos, Deus tem nos chamado também para alcançar as famílias do Chapadão. Pode passar.
A gente, toda semana, sai como equipe. Uma parte da equipe sai e fica só uma parte da equipe no projeto. E é por isso que nós precisamos de pessoas para que a gente consiga fazer ainda mais. Para visitar as famílias do Chapadão, as famílias do nosso projeto. Porque nós somos 209 crianças, mais 400 e tantas pessoas que fazem parte do projeto, se a gente for contar com as suas famílias. E a gente vai até o lar da pessoa, às vezes leva um alimento, ora, faz o apelo de salvação e não visita, porque visita você faz uma vez ou outra, mas acompanha essas famílias. E Deus colocou no nosso coração no ano passado, eu não sei quando eu fiz a agenda com vocês, já tinha começado, acho que sim, o PG Viva Mulher. Já tinha começado, né? E eu compartilhei um pouco com vocês sobre isso, que também, irmã, é outro grande desafio que Deus me colocou ali para realizar. Por quê? Porque eu não sou mãe. E a minha tarefa ali é discipular mães que nunca tiveram acesso a um discipulado. Semana retrasada, eu fui falar com as mães sobre Noé. E eu queria falar com elas sobre os de repente da vida. De repente algo acontece, de repente tudo muda. E às vezes a gente já estava sendo avisado e a gente não se atentou, como aconteceu no tempo de Noé. Eu ia fazer um paralelo com Jesus e a volta dele, assim como a arca, enfim, coisa simples. E aí eu perguntei para elas, minhas irmãs, vocês já ouviram a história da arca de Noé? Aí, pastor, elas viraram para mim e disseram assim, Arca de Noé? Naquela novela que passou na Record? Aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei, que eu lembro que passou na Record foi os 10 mandamentos. Eu não sei se elas estão confundindo uma coisa com a outra. Eu falei assim, não sei, minha irmã, eu não assisto Record. Ela falou assim, não. Aí a outra virou e falou, não, acho que eu sei o que é. O desenho que meu filho assiste no celular. Arca de Noé, não é isso? O desenho que ele assiste no celular? Eu falei assim, minhas irmãs. Arca de Noé é uma história bíblica. E aí eu tive que explicar para mulheres de mais ou menos 30 a 45, até mais, 50 e pouco assim, o que era a história da Arca de Noé. Porque elas não conheciam a história da Arca de Noé. Então, meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho e alcançar pessoas, porque tem adultos que não conhecem as histórias da Bíblia. Elas sabem quem Jesus é por ouvir falar, mas não conhecem a Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus também, porque nós seremos incapazes de apresentar ao mundo alguém que nós não conhecemos. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Nesse texto de João 14,6, quando Jesus vai dizer a Filipe, a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está ali falando para todos os seus discípulos e de repente Tomé vai dizer para ele, olha, nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde vais. E depois Filipe vai dizer para ele assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E isso vai nos bastar. Jesus vai virar para eles e vai dizer assim, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não me conhecem? Meus irmãos, Jesus não nos chama apenas a fazer parte da obra dele, mas a estarmos envolvidos com a obra dele, a conhecê-lo intimamente. Não apenas de ouvir falar, mas de conhecê-lo intimamente. Para que a gente possa apresentar ele ao mundo, a gente precisa conhecer ele. Ali na última foto, você está vendo as crianças evangelizando outra galera. A gente teve na Casa Viver a Copa da Casa Viver. E aí a gente foi para a praça, lá em frente à igreja, pastor, aquela Praça do Real, a gente foi para a praça e fez o evento todo na praça, uma semana de evento na praça. E aí cada missionário num canto me colocaram como líder da sala de oração, que era uma tenda de oração. E, Bia, tem que evangelizar e tá aí na tenda de oração para orar. Eu falei, bem, como é que eu vou evangelizar e ficar na tenda e um monte de gente? Eu falei, misericórdia, Deus me ajuda. Como que eu vou fazer isso? Eu e mais 3 missionárias. Eu falei, Deus, vamos lá. Quando eu cheguei na praça, eu tô vendo um monte de criança para cima e para baixo que não estavam participando do campeonato de futebol.
Aí eu falei assim, crianças, vem cá. Aí juntaram um bonde de 10. Daqui a pouco veio 15, 20, tudo aqui, ao redor. Eu falei assim, tenho uma missão para vocês. Aí elas, qual a missão? É uma missão muito especial. Aí ela, o que vai? Falei assim, a gente tem que evangelizar todo mundo que está aqui. E elas já conheciam de qual salteado as cores da salvação, que a gente usa aquela pulseirinha como método de abordagem às pessoas. E elas falaram assim, uau, tia Bia, vamos lá. E ficaram super animadas. E aí, meus irmãos, cada criança ficou dividida com uma missionária. Ficaram um grupinho de 10 com cada uma, mais ou menos. E aí, cada um fazia uma coisa. Um segurava a pulseira, o outro segurava a Bíblia, o outro ia orar. E, meus irmãos, essas crianças evangelizaram tanta gente, mas tanta gente, que de 10 em 10 minutos tinha que fazer mais pulseira. E é só um missionário atrás, terminando o que elas falavam. E elas falavam, olha, Jesus veio para te salvar. Ele criou todas as coisas. E o sangue dele perdoa os nossos pecados e deixa o nosso coração limpo. E as pessoas se emocionavam, choravam. E elas, agora a gente vai orar por vocês. Elas foram na padaria, pastor, até refrigerante elas ganharam. Evangelizando, até refrigerante elas ganharam. E dividiram para todo mundo lá, sei lá, milagre da multiplicação. Meus irmãos, nossas crianças que foram alcançadas, alcançando a outras. Essa é a nossa visão. Que elas sejam alcançadas para alcançar as outras. Eu vou chamar já a galera do louvor para cá. E vou para a parte final agora. Pode passar para o último slide. Que é onde a gente fala sobre a vida. Meus irmãos, o campo missionário é um grande desafio. Fazer a obra de Deus é um grande desafio. Nós nos alegramos, porque Deus ele faz maravilhas. Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. E Ele usa as nossas vidas, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. Porque nós somos tão pequenos, tão falhos, tão humanos. Há mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu retornei para minha casa do campo missionário. E eu pensei que ali o meu chamado tinha se encerrado. Não porque eu queria, mas porque infelizmente o Covid levou meu pai, minha avó e meu avô, que eram os pais do meu pai. Meu pai morreu na sexta, minha avó e meu avô no sábado. E eu fui para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu achei que eu não voltaria mais para o campo missionário. Pensei, Deus, isso não faz sentido, porque eu tenho obedecido ao Senhor. E aí sabe o que eu me lembrei? Acho que em primeiro lugar, Deus não livra a gente do fogo, mas Ele passa no meio do fogo com a gente. Assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. E certo dia, na cozinha da minha casa, eu disse à minha mãe assim, mãe, eu já sei tudo o que eu vou fazer. Eu vou pegar as minhas coisas que ainda estão lá, vou trazer de volta para cá, vou transferir. Não contei para os irmãos. Com 6 meses de campo missionário, Deus me abençoou com uma bolsa na faculdade. Até hoje eu não sei como é que eu pago essa faculdade mesmo com bolsa, mas Deus abençoa. E eu estou no 3º período já de psicologia, meus irmãos, porque Deus chama e Deus sustenta, Deus é o Senhor da obra. E o campo missionário não paralisa ninguém de estudar. E quando eu cheguei, minha mãe estava ali na cozinha e eu disse para ela, mãe, eu vou retornar para casa, vou transferir minha faculdade para cá, e chorando muito, em crise mesmo. Vou começar a trabalhar e eu vou te ajudar com as coisas aqui de casa e a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. E minha mãe lavando louça, ela ficou. E aí ela virou para mim e falou assim, minha filha, sabe o que a Bíblia diz? E eu fiquei olhando para ela porque eu sabia muitas coisas que a Bíblia dizia, mas eu não tinha entendido o que ela queria me dizer. E ela me sentou, deixou que eu me acalmasse e disse assim, filha, a Bíblia diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Deixem que os mortos sepultem seus mortos.
Deus te chamou. Viva o que Deus te chamou. E eu chorei ainda mais naquele dia, porque minha mãe me disse algo que eu não queria escutar. 2 meses depois, eu estava retornando para o campo missionário. E eu disse: Deus, eu não tenho muito a te entregar, só um coração ferido e em pedacinhos. E aí ele me lembrou que com pedacinhos ele alimenta uma multidão. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele reparte isso em pedacinhos e alimenta uma multidão. Deus tem feito maravilhas, meus irmãos. Não porque eu tenho muito, não porque nós temos muito, mas porque nós nos colocamos à disposição dele. Basta isso. Isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos ter dores, que não vai ser difícil, mas significa que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. A vida tem chegado àquele lugar em Costa Barro, Chapadão. Esse ano, pode deixar no outro slide, pode deixar no outro, isso. Esse ano foi meu primeiro aniversário sem meu pai. E eu imaginei, de fato, que seria um dia muito difícil. E quando deu meia-noite eu já estava chorando. E falando com a minha mãe por chamada de vídeo, ela me ligou. E meia-noite eu já estava chorando muito. E no começo do ano ela tinha me perguntado assim: filho, o que você quer fazer no seu aniversário? Eu falei assim: mãe, não quero fazer nada não. Eu queria mesmo era fechar aquela casa a viver, encher ela de brinquedo, deixar as crianças brincando lá o dia inteiro, que eu ia estar feliz. E eu me esqueci disso, meus irmãos. E eu dormi no dia do meu aniversário, eu cheguei tarde em casa, teve uma vigília na Cristolândia na noite anterior. E quando eu acordei, o que tinha acontecido? Uma igreja falou assim: a gente vai fechar a casa viver hoje e encher ela de brinquedo. E aí quando eu acordei, Deus me lembrou daquilo. Ele falou assim: você lembra do que você tinha me falado? Eu falei assim: misericórdia, a casa viver fechou e tá cheia de brinquedo. Aí eu já cheguei toda feliz no projeto. E meus irmãos, naquele dia eu devo ter levado na minha cabeça mais de 50 ovadas das crianças. Eu tava feliz, tava brincando. Foi um dia assim de ressignificados do Senhor. E o pastor Raoni perguntou: o que você quer? Eu falei assim: vamos pro baile, pastor? E meus irmãos, fica até esquisito a missão. Tá sendo gravado, mas não corta não. Porque a missionária falou assim: eu quero ir pro baile, fica feio. Mas eu falei assim: eu quero ir pro baile, pastor. Vamos evangelizar no baile essa madrugada. E nós fomos pro baile naquela madrugada. Chegamos lá meia-noite. E tava sendo uma noite diferente. A gente estava alcançando as pessoas que moravam naquela rua do baile. Alcançando as pessoas que estavam ali. E o pessoal da igreja que foi lá sabe que o baile só tem uma regra. Você pode subir, pode evangelizar, mas você não pode parar o baile. Era essa a regra, pastor Alisson? A gente explicou isso lá no curso antes de a gente subir. Pode fazer tudo, menos parar o baile. E tudo bem, nós subimos, evangelizamos. E a noite estava acontecendo. E de repente o pastor Raoni chega pra mim e fala assim: filha, vem cá. Aí eu fui lá. Ele tem uma coisa pra te contar. Eu falei assim: me conta, pastor. Aí ele: não, que o moço, o dono das coisas aqui, o moço ali que é dono das coisas, que eu não posso falar muito aberto aqui, tá sendo gravado, né? Quero voltar pro Chapadão. Ele falou assim: o moço ali que é dono das coisas falou assim: dá uma palavra lá na frente, no palco, para o baile. Aí eu virei pra ele, irmã Kenny, e falei assim: que bênção, pastor, glória a Deus, Deus te use, amém. Que coisa maravilhosa. Ele falou assim: não, vai eu e você. Aí minha perna começou a tremer aqui. Eu falei assim: vai eu quem, pastor? Vai eu e você. Eu falei assim: amém, pastor, vai eu e você. Eu tava tão nervosa, meus irmãos, tão nervosa, que eu falei assim: tudo bem, pastor, vai eu e o senhor, mas antes eu só queria um churrasquinho. Tem várias barracas de comida no baile, né? Antes de entrar ali, a gente fica mais ou menos aos 9 metros do baile com a tenda de oração. Falei assim: pastor, tudo bem, vai eu, senhor, mas antes eu só queria um churrasquinho. A perna tremendo, o pastor Raoni foi lá e comprou um churrasquinho pra nós dois. Falei: se for o meu último churrasco,
A gente foi entrando dentro daquele lugar e o paredão de som lá pega mais ou menos isso aqui tudo. E o som é muito alto. E quando toca, treme seu corpo todo. Você quase vai no sol e volta. Faz tum, você sobe, desce, o negócio treme. E eu entrando dentro daquele lugar e as pessoas usando drogas e muitas armas e crianças, adolescentes, enfim. O baile é um dos cenários mais tristes que eu já vi na minha vida. Com a perna tremendo, eu olhava para o pedacinho de céu que tinha e repetia: Deus, eles são apenas homens, o Senhor é Deus. Era um versículo que Deus tinha colocado no meu coração naquela semana. E eu ia repetindo: eles são apenas homens, o Senhor é Deus. Eles são apenas homens, o Senhor é Deus. E a perna tremendo, a gente passou lá pela área VIP dos caras. Eu, boa noite, Deus abençoe. E passando lá, e a perna tremendo, a perna tremendo. Quando eu cheguei no palco, lá do baile, junto com o pastor, eu te falo que eu tava mais tranquilo do que para falar aqui hoje. Uma paz que só pode vir do Senhor. E quando eu olhei para aquele povo, acho que Jesus, ele colocou no nosso coração o mesmo sentimento que houve nele: compaixão. Um povo sem pastor, sem ovelha. E naquela noite algo inédito aconteceu. A vida chegou àquele lugar. O pastor falou, eu orei. E as pessoas começavam a chorar. E quem estava com droga, abaixava a droga e começando a chorar, chorar, chorar. E a atmosfera daquele lugar foi transformada. Quando de repente começa a tocar no baile do Chapadão: preciso de ti, preciso do teu perdão, como um pai. E as pessoas se quebrantando diante do Senhor. E a vida chegou àquele lugar. E na terça-feira, quando eu cheguei no projeto, as crianças: Tia Bia, você falou no baile? Eu falei: como é que você sabe? Não, deu pra escutar lá de casa a música que tocou lá. Uma comunidade impactada pelo Senhor, meus irmãos. Igreja, Deus nos chama para ser resposta ao Brasil. Deus nos chama a dizer ao Brasil que só Jesus Cristo salva. Que há salvação e ela está no nome de Jesus. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, dos céus eu ouvirei e sararei a sua terra. Quem está dizendo isso é o Senhor. Eu sararei a sua terra. É tempo, meus irmãos, de proclamar, de deixar as nossas desculpas de lado e dizer: Senhor, eu não tenho muito, eu não sou muito, mas o que eu tenho e o que eu sou, eu coloco em tuas mãos. Usa-me, Deus. Usa-me para a glória do teu nome. Meus irmãos, eu quero fazer com vocês agora, eu posso, pastor, um momento de posicionamento diante de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, porque esse é um momento seu com Deus. Meus irmãos, se você é um daquele, vou falar assim: meu irmão, minha irmã, se você é uma ou um daqueles que hoje dizem assim: eu vou orar mais pelo campo missionário. Bia, eu vou orar pela sua vida para que Deus te sustente. Como eu preciso da sua oração, meu irmão. Como nós, como equipe, como missionários, precisamos das suas orações. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra os traficantes, mas é contra principados e potestades. É espiritual, meus irmãos. Então nós precisamos de oração.
Se você é um daqueles que hoje se compromete a orar pelo campo missionário, eu quero orar, eu vou orar, Bia. Eu te convido a deixar o seu lugar e vir aqui à frente e dizer: eu vou orar. Eu vou orar pelo campo missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minha irmã, jovem, adolescente, galera, pessoal. Se você é um daqueles que entende que precisa fazer mais por Jesus, eu quero fazer mais, eu quero me dedicar mais. Eu te convido também a deixar o seu lugar e vir aqui na frente e dizer: Deus, eu posso fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero ser resposta, meu Deus. Às vezes para o meu filho que ainda não conhece o Senhor, para o ente querido, ou para as nações. Se Deus tem te chamado a deixar tudo hoje e dizer: eu quero ir servir ao Senhor integralmente, eu também te convido a vir aqui à frente. Eu não sei onde, não sei como que eu vou fazer isso não, mas eu quero servir ao Senhor. Eu quero doar 1 ano da minha vida como radical para fazer a diferença, para ir onde gente, eu vou aonde meus pais nunca deixariam ir. Mas é lá que o Senhor quer que nesse momento eu esteja. Nós estejamos como igreja, porque eu não estou lá sozinha. Então, às vezes, Deus está te chamando para isso hoje. Para fazer mais, para ir além, deixar tudo. E é preciso coragem para isso. E só Deus sabe, e você, aquilo que Ele está ministrando no seu coração nesse momento. Meus irmãos, eu te convido a levantar um clamor nesse momento. Feche os seus olhos e comece a dizer ao Senhor qual é o compromisso que você está assumindo com Ele aqui. Diga ao Senhor: usa-me, Deus, usa-me, Deus. Espírito Santo, enche-me da Tua presença. Que Volta Redonda conheça o Senhor. Que a Igreja Batista do Conforto continue a ser um lugar que leva a luz de Cristo aos corações. Pai, na Tua presença nós estamos, Deus Santo e Poderoso, Deus exaltado e entronizado, que está acima de tudo e de todos. O Senhor tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar. Só o Teu nome é digno de todo louvor, só o Teu nome é digno de toda glória, Pai. Tu és poderoso e nós colocamos a nossa vida em Teu altar, Deus, como igreja do Senhor, dizendo: eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazer a diferença no Brasil, para fazer a diferença em Volta Redonda. E onde quer que o Senhor mandar, nos usa, Deus. Não apenas por emoções, Deus, mas por posicionamento. Eu quero ser um instrumento de Deus. Pai, eu te clamo por cada um que está aqui, Pai. Por cada um que colocou a sua vida nesse altar, dizendo: eu quero orar, eu quero ir, eu quero investir, eu quero fazer mais pelo Senhor. O Senhor conhece os corações, as lutas, as angústias, os medos, os temores. Mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Pai. O Senhor é maior do que todas as coisas. E eu sei que o Senhor está conosco, Pai, todos os dias até a consumação dos séculos. Nos usa, Deus, como resposta. Nos usa para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração como igreja do Senhor. Eis-nos aqui até que o Senhor volte. Nós queremos apressar a Tua vinda, proclamando o Evangelho. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Como um farol
Sobre as águas, como abrigo no deserto. Usa-nos, Pai. Flecha que acerta.